De volta aí com o nosso programa Pergunte e Responderemos. Eu quero lembrar você o seguinte: na medida do possível, mande a sua pergunta, tanto por telefone quanto por e-mail, assim, bem resumida, bem sucinta, de modo que fique fácil para a gente entender e já responder para você também de maneira mais objetiva. Entende? Repetindo, você pode mandar pelo e-mail, pergunte e responderemos, @cançãonova.com, ou pelo telefone 12 31 86 2600. E não esqueça de ajudar a Canção Nova. A Rádio Canção Nova está fazendo 34 anos, sem propaganda. 34 anos no ar, com a ajuda dos rádio-ouvintes. E a televisão está fazendo 23, 24 anos, com a ajuda dos telespectadores. Que beleza! O católico aprendeu com a Canção Nova a ajudar a obra de Deus. E Deus vai nos abençoar por causa disso. Então, não tenha dúvida. Ajude a Canção Nova aí nesse seu trabalho. Estamos na Quaresma, estamos aí, tempo de preparação para a Páscoa. Eu quero mostrar alguns livros que nos ajudam, né, nesse tempo. Né? O pecado original. Onde é que tudo começou? Né? Tudo começou aqui. Por causa do pecado original, Jesus veio ao mundo e morreu numa cruz. Então é importante saber o que é esse dogma do pecado original. Tá? Jesus Cristo é Deus, um livro maravilhoso. É de um padre espanhol que escreveu esse livro já há mais de 40 anos. Esse livro o Padre Jonas colocou nas minhas mãos há 40 anos atrás. Eu nunca esqueci desse livro. Maravilhoso. Não é? A Paixão de Cristo segundo o cirurgião. Já tenho mostrado esse livro aqui, é um médico francês, um cirurgião, Pierre Barbet, que durante 20 e tantos anos estudou a paixão de Cristo no laboratório, fazendo inclusive crucificação de cadáveres, para ele entender como é que o Cristo sofreu. E aí traz aqui, inclusive, as fotografias, quero mostrar aqui, né, das experiências que ele fez com cadáveres, né, inclusive mostrando a posição, por exemplo, em que os cravos foram colocados nas mãos de Jesus, também nos pés de Jesus. Quer dizer, uma experiência de um cirurgião. Durante 25 anos, mais ou menos, ele estudou essa paixão de Cristo. E ele fala uma coisa muito interessante nesse livro, que quando ele escreve aqui o último capítulo do livro, que é a paixão corporal de Jesus, ele diz que depois, quando ele fazia a via sacra, ele não conseguia chegar até o fim, porque ele desmaiava. A tal ponto ele sentiu que o Cristo passou, que ele não conseguia fazer a via sacra até o fim. Impressionante. À luz do Santo Sudário e à luz das experiências dele. E o Santo Sudário, cada vez mais, está provado que é realmente o manto que envolveu Jesus Cristo. Inclusive, quero dizer uma coisa aqui muito interessante. Eu recebi um livro de um botânico judeu, doutor em botânica, provando. Eu vou publicar esse livro pela nossa editora Clelva, se Deus quiser. Eu já adquiri os direitos autorais dele, provando que no sudário de Cristo tem marcas de 23 tipos de flores que as pessoas colocaram. E flores, veja agora o detalhe, que só existem na Palestina e que só dão nos meses de março e abril, onde acontece a Páscoa. E mais, 23 tipos de flores e que só dão na região de Hebrom até Jerusalém, onde o Cristo foi crucificado. Um cientista judeu, não é cristão, ele escreveu um livro chamado As Flores do Santo Sudário. Isso mostra que o sudário cada vez mais está ficando comprovado na sua realidade. Muito bem. O Segredo de Maria, um livro sobre Nossa Senhora, e também tem um outro livro que eu escrevi junto com esse, né? Os meninos da arte lá fizeram uma arte que inclusive dá um M, né? Um M de Maria. É o Segredo de Maria de São Luís de Montfort e As Dores de Maria. Estamos na Semana Santa, onde a igreja medita as dores de Nossa Senhora. É um livro sobre a meditação das dores dela e também das nossas dores, né? Rapidamente, os pecados e as virtudes capitais. Quaresma é para deixar o pecado. Cristo morreu na cruz para tirar o pecado do mundo, não é? O breviário da confiança, para quem precisa confiar mais em Deus.
E 2 livrinhos que eu quero mostrar especial. Um sobre a confissão, outro sobre a Eucaristia. Esse é o tempo da confissão. Tem muita gente que não sabe confessar, não sabe como é. Nesse livrinho eu explico tudo. Como conversar, por que conversar, como você fazer esse exame de consciência, como você conversar com o padre. E um livro para você comungar bem. Ok? Muito bem, vamos para as perguntas. Né? Pode colocar aí no nosso plasma, já está aqui. Então, vamos começar a responder. A Luciana Melo Gaspar. Como e por quem foi organizada a liturgia diária da igreja? As leituras, salmos e evangelho de cada dia e ainda os anos litúrgicos da igreja. Luciana, vem lá do 1º século. Os chamados lecionários, né, que já tinham a liturgia de cada dia. A igreja foi montando isso aos poucos, claro, mas muito cedo. Muito cedo. Há registro lá dos primeiros séculos, onde nós já tínhamos aí os livros de liturgia. Entende? Então, não dá para saber exatamente quem foi, quando foi, aonde foi. Mas foi muito cedo na história da igreja que os papas, os bispos, os doutores, cuidaram dessa liturgia que chegou até nós. Ok? Olha, por exemplo, Santo Hipólito de Roma, que foi santo e mártir lá do século III, Santo Hipólito de Roma já tinha descrito a missa exatamente como nós celebramos hoje. São Justino, que foi mártir no ano 155, mais ou menos, São Justino já descrevia a missa que nós celebramos hoje. Um ato penitencial, com as leituras, com homilia, com consagração, com distribuição da Eucaristia. Exatamente. Então, é lá do 1º século que a coisa começou. Neuza, eu acredito que Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Eu também, Deus, e toda a igreja. Antes de criar o homem, ele já sabia que o homem ia pecar, desobedecer e cair. Sabia, Neuza, porque Deus sabe tudo. Se Deus é onisciente, onisciente quer dizer sabe tudo. Ele sabia. E então, todos nós somos culpados? Ô Neuza, não somos culpados. O pecado original não é um pecado de culpa, é um pecado de herança. Por que a igreja chama de pecado? Porque ele chama no sentido analógico. Por quê? Porque o pecado, ele provoca a morte. São Paulo diz, né? Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte. Então, tanto o pecado pessoal quanto o pecado original, que é de herança, ele provoca a morte. Por isso a igreja chama de pecado original, que eu mostrei aqui no livro do pecado original, né? Quem quiser aprofundar, veja depois, estude nesse livro. Entende? Mas eu não tenho culpa de ter o pecado original. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui para você entender. Imagine que seu pai era muito rico, podia ter deixado uma herança violenta para você, mas seu pai viveu uma vida dissoluta, gastou tudo e ficou pobre, morreu pobre e não deixou herança nenhuma para você. Você tem culpa de ter ficado pobre? Você podia ser rico porque seu pai tinha dinheiro. Você não tem culpa, mas você ficou pobre. Por causa do pecado do seu pai. É a nossa situação. Os nossos pais receberam de Deus os dons préternaturais. Não morrer, não sofrer, não ter a inteligência pequenininha que nós temos hoje. Podiam ter passado para nós um tesouro de graça. Não passaram, porque perderam. Então, nós não temos culpa de ter nascido com uma natureza debilitada. Mas nós nascemos com a natureza debilitada. É isso que você tem. Agora, Deus sabia que o homem ia pecar? Para Deus, veja bem, aí tem que entender uma coisa, gente. Para Deus não tem passado e não tem futuro. Para Deus só existe presente, porque o tempo não age em Deus. Em Deus não existe tempo. Deus é um instante que não passa. É difícil entender isso, né? Os físicos que agora detectaram o Big Bang, ou estão chamando agora de Big Inflation, ou Big Expansion, eles estão dizendo que o tempo começou no ato criador de Deus, no Fiat Lux. Antes não havia o tempo. Então Deus, naquele instante dele que não passa, ele sabia tudo o que ia acontecer conosco. A criação, a queda, o pecado, a redenção. Deus sabia de tudo. Mas Deus achou que valia a pena. Quem somos nós para questionar Deus? Quem somos nós para questionar Deus? Alguém tem coragem? Não tem, né? Então, a gente tem que aceitar as coisas de Deus e muita gente não entende, pode até se revoltar porque não entende, mas o bom cristão, o verdadeiro crente é aquele que diz, Deus não erra.
Louvado seja Deus. Bom, Robson, sobre José, o pai de Jesus, São José. A última vez que eu vejo a passagem dele é quando Jesus prega no templo para os doutores da lei. Existem relatos de até quando ele viveu. Robson, não existe. O que nós sabemos é o seguinte: São José morreu antes de Jesus começar a vida pública dele. Ou seja, antes dos 30 anos de Jesus. Porque realmente José não aparece mais depois dos 30 anos. Ele apareceu lá nos 12 anos de Jesus. Então São José morreu entre os 12 anos de Jesus e os 30 anos de Jesus. É o que nós sabemos. A igreja chama São José de protetor da boa morte. Por quê? Porque a igreja acredita que São José morreu na presença de Jesus em Nazaré. Então, se ele morreu na presença de Jesus, teve uma morte belíssima. Por isso é o protetor da boa morte. É o que a gente sabe. Não adianta especular fora disso, que toda especulação fora disso pode cometer erro. A gente não deve ser muito curioso, não, sabe, gente? Curiosidade excessiva faz mal. O que Deus não revelou é porque Ele não quer que a gente saiba e a gente não precisa saber. Por que Deus não quer que você vá fazer leitura de mão, de búzios, disso, mais aquilo? Porque Deus não quer revelar o futuro para você. Porque se Ele quisesse, Ele revelava. Se Ele não quer revelar, porque não é bom você saber. E se você fica procurando essas coisas, você pode se queimar. Entende? É uma ofensa a Deus esse tipo de coisa. Qual é a melhor forma de explicar a fé a um ateu? Gustavo Tomás, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Ô Gustavo, quem descobrir essa fórmula aí, manda para nós também, né? Não é fácil. A pessoa que se diz ateu, o Papa Francisco tem dito assim: vamos primeiro abraçá-lo, antes de julgá-lo. Né? A gente não pode julgar ninguém, não pode condenar ninguém. Por que a pessoa é ateu? Primeiro tem que saber. Ela não teve, de repente, não teve uma catequese, não teve um pai cristão, não teve uma mãe cristã, foi para uma escola. Hoje, infelizmente, muitas universidades põem na cabeça do jovem o ateísmo. Agora, hoje mesmo, eu li uma notícia que eu fiquei estarrecido. Vocês sabem que agora praticamente ficou comprovado o Big Bang. Que os físicos não falam mais de Big Bang, porque não foi uma big explosão, foi uma expansão, foi uma inflação. Estão chamando agora de Big Inflation. O Big Expansion. Está provado como é que o universo começou. Foi um padre da igreja quem descobriu isso, o padre George Lemaitre, amigo de Einstein, discutia com Einstein. Einstein aceitou a proposta do padre George Lemaitre, que era um astrofísico, doutor em astrofísica jesuíta. Está provado. Mês passado, a revista Science publicou a última prova consistente, ou seja, a radiação cósmica de fundo foi marcada pela expansão do campo gravitacional. Está marcado, não tem mais dúvida. Aí eu leio hoje no site da UOL que os cientistas chineses chegaram à conclusão que o mundo começou então do nada. Que bonito, né? Todo esse universo que está aí, trilhões de estrelas do tamanho do Sol, bilhões de galáxias, nós nascemos do nada. Vai contar a história, porque o vácuo, ele pode criar matéria e a antimatéria ao mesmo tempo, isso aí evolui. Então a lei de Lavoisier não existe mais, né? Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Quer dizer, gente, eu acho um absurdo. Para não usar o nome de Deus, a pessoa usa o nome de acaso. Né? Teve alguém que disse que o acaso é o pseudônimo que dão a Deus aqueles que não querem pronunciar o seu nome. É o apelido que dão para Deus aqueles que não querem, por algum motivo, dizer o nome de Deus. Está provado, o mundo saiu de um átomo. Quem colocou o universo inteiro aí dentro? Não tem outra força a não ser Deus para fazer isso. Acabou. Não tem mais discussão, não tem mais explicação para isso. Muito bem. Anelita Rodrigues, do Ceará. É pecado a mulher engravidar de uma inseminação artificial? O que a igreja diz sobre isso? Ô, Anelita, o catecismo da igreja trata disso. Aqui no parágrafo, vou dizer o parágrafo para você, que eu gostaria que você lesse isso no catecismo. Parágrafo 2376, 2377, a igreja explica aqui por que ela não quer que os casais gerem um filho
por inseminação artificial. Eu vou resumir, mas quem quiser depois pode ler aqui no parágrafo 2377, 2376, né? A igreja explica assim, inclusive ela tira essa explicação de um documento mais antigo chamado Donum Vitae, que é um documento da Sagrada Congregação da Fé do ano de 1983, lá atrás. A igreja diz assim, que Deus quer que a criança seja gerada num ato de amor dos seus pais. É um direito da criança ser gerado num ato de amor dos pais, que é o ato sexual. Então, a igreja diz que a criança não deve ser gerada na mão de um técnico, de um bioquímico, de um farmacêutico, num tubo de ensaio gelado. Não, ela deve ser gerada no ventre da mãe. Deus deu a paternidade e a maternidade para os pais. Então, a igreja vê aí o ato fundante da vida, ou seja, o ato que dá fundamento. Então, a igreja entende que gerar uma criança fora disso é você violar a dignidade do ser humano. A igreja, ela vai na antropologia, a igreja vai na filosofia, a igreja vai na teologia, que infelizmente muita gente não entende. E por isso não entende as razões da igreja. Então a igreja realmente não quer, ela não quer que os casais façam inseminação artificial. Está aqui no catecismo, bem claro, a partir do parágrafo 2373. Ok? Luiz Carlos do Nascimento, se eu rezo ao meu anjo da guarda para que me proteja dos marginais, o meu anjo irá contra o livre-arbítrio do marginal que quer me matar? Ô Luiz Carlos, o anjo não vai contra o livre-arbítrio do marginal, mas ele pode dar uma saída para você. Entendeu? Deus respeita a liberdade das pessoas. Se o assassino quer tirar a vida de alguém, Deus respeita a liberdade do assassino. Mas Deus pode dizer para você, não passa por aí não. Muda de caminho. O anjo protetor, ele, se você se consagra a ele, santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, ele pode te livrar da morte, do perigo, do assalto, do sequestro, mesmo com o assassino premeditando aquilo. Porque ele pode te dar um desvio. Você entendeu? Não só o anjo da guarda, mas Nossa Senhora, São Miguel, São Rafael. Gente, nós temos que rezar mesmo. Olha, eu até tenho aqui comigo aqueles 2 adesivos que eu tenho mostrado aqui, o adesivo de Nossa Senhora, que eu tinha no meu carro, bem embaixo do espelho retrovisor, quando eu sofri um acidente terrível, que eu não morri porque eu estava rezando o terço. E essa imagem de Nossa Senhora estava ali. Por isso que pela editora Cleofas eu mandei fazer esse adesivo e nós estamos fornecendo pela editora Cleofas. E eu tenho estado assustado de ver a quantidade de gente que morre no trânsito. Na nossa pequena cidade de Lorena, esses dias eu vi um rapaz de moto caído embaixo de um carro. Eu não sei nem que estado que ele já estava. Em São Paulo, que eu vou toda hora eu vejo um motociclista caído no chão. Pelo amor de Deus. O Brasil está ficando abarrotado de carros, nós não temos estrada suficiente, nós não temos rua suficiente e nós não temos educação suficiente. Esse é o pior. Então eu mandei fazer esse adesivo aqui. Não corra, não mate e não morra. Somos todos irmãos. Eu estou sugerindo a você pregar isso no seu carro, na sua moto, quem sabe na vitrine da sua loja. Vamos educar o povo. Não tem essa campanha aqui? Gente do bem. Gente do bem não briga no trânsito, não mata o outro, não atropela o outro. Entende? Gente, a coisa está ficando feia. O Brasil aumentou a quantidade de automóveis de 10 vezes num espaço de menos de 2 anos. Nós estamos abarrotando as ruas de carro, nós não temos estradas suficientes, ruas suficientes, sinalizações suficientes e não temos educação suficiente. Aí o que acontece? Gente atropelada, gente que morre, que perde a vida aí na flor da idade. É preciso rezar e é preciso fazer uma educação de trânsito. Jaqueline, de Criciúma e Santa Catarina, por que é pecado mudar de religião? Ô Jaqueline, a igreja chama isso de apostasia. Tinham 3 pecados na antiguidade que a pessoa podia confessar só uma vez. Graças a Deus isso mudou. Era o adultério, o homicídio e a apostasia. Se a pessoa negasse a fé,
ela cometia um pecado digno de excomunhão. Hoje não é mais, mas é pecado grave. Claro, por que é pecado? Porque se você deixa a verdade e passa para a mentira, você está cometendo um erro, você está cometendo um engano. Entende? Agora, claro que essa apostasia aí tem que ser analisada. Será que essa pessoa sabe o que está fazendo? Uma coisa é a pessoa ser informada, ser estudada, fazer uma coisa consciente. Outra coisa é essa pessoa que vive na ignorância religiosa e muda para lá, muda para cá, porque não sabe nem o que está fazendo. Alguém que oferece lá um emprego para ela, uma teologia da prosperidade, ela vai, coitada, porque ela não sabe nem o que está fazendo. Aí, como dizia um padre que era professor meu de sacramento, dizia, existe um sacramento na igreja que vai salvar muita gente, é o 8º, que se chama ignorância religiosa. É o 8º sacramento. É onde muita gente vai ser salva aí, né? Porque só tem pecado quando você faz uma coisa consciente. Saber, querer e fazer. Se você não tem consciência, e não somos nós que vamos julgar ninguém, é só Deus que pode julgar, né? O que mais? Mário Roberto de Não Tem a Cidade. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. O que significa isso? Mário, significa o seguinte. Dimas, era Dimas o nome dele, né? O bom ladrão. Você vai para o céu comigo. Você ganhou o bilhete para entrar no céu. Hoje você vai estar. Esse hoje aí de Deus, não necessariamente é o hoje nosso de 24 horas. O hoje de Deus, eu faço saber para vocês que para Deus não tem um tempo. Então o que Jesus disse para aquele bom ladrão? Você ganhou o céu, meu amigo, porque você confiou em mim. Ganhou o céu. Seus pecados estão perdoados. Agora, se foi 2 dias depois que o Cristo ressuscitou, pouco importa. Se eu vou para o céu, não tem problema se eu vou hoje, se eu vou amanhã cedo, se eu vou amanhã à tarde. Isso é insignificante, né? Vitória Maria. Por que o padre não compartilha o vinho com os fiéis durante o momento da Eucaristia? Bom, Vitória, são duas coisas que a gente tem que entender. Quando o padre está celebrando, aquele cálice dali é cálice do padre, né? Ele celebra in persona Christi. Ele é o Cristo que é o dono daquele cálice com sangue que ele distribui para as pessoas. Ok? Agora, o cálice é difícil, o vinho consagrado é difícil ser distribuído para todo mundo, porque o vinho tem 2 coisas perigosas. Primeiro, ele pode derramar fácil. Se uma hóstia cai no chão, você pega, mas se o vinho cai no chão, você não pega. E se cai num tapete? O tapete absorve. É complicado, é o sangue de Cristo. Então a igreja tem muito cuidado de dar a comunhão em 2 espécies para não acontecer isso. Agora, tem muitas paróquias que hoje já se dá a comunhão em 2 espécies. Nos Estados Unidos, todas as igrejas que eu já assisti missa nos Estados Unidos, você comunga nas 2 espécies. Você comunga, recebe a hóstia aqui e vai lá no outro ministro e você bebe do cálice. Todo mundo. Então, há distribuição, sim. É claro, evidentemente, você pega aqui na Canção Nova, 20 mil pessoas, 40 mil pessoas, como é que você vai dar o vinho para todo esse povo? Aí você tem que consagrar um tambor de vinho. E aí sobra, não pode guardar. Por quê? Porque o vinho, se guardar, estraga. A hóstia você pode guardar. E mais uma coisinha. Quem comunga a hóstia, comunga o Cristo pleno. Corpo, sangue, alma e divindade. Quem comunga só o vinho, comunga corpo, sangue, alma e divindade. O Concílio de Trento esclareceu muito bem isso. Tanto é que os celíacos que não podem comer trigo, não podem então comungar o pão, bebem uma colherinha de vinho ou bebe um gole de vinho consagrado. Comungou do mesmo jeito que o outro que comungou pão e vinho. Entendeu? Então é uma questão só pastoral, não é questão de preguiça da igreja nem de discriminação. Muito bem, chegamos ao final do nosso programa. Agradeço vocês todos que vieram participar aqui ao vivo, você de casa que nos acompanhou, né? E se Deus quiser, na próxima quarta-feira estaremos aqui novamente. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos. Vem e cura-nos, Senhor,
Vem, liberta-nos, Senhor. Manifesta o teu poder neste lugar.